O vídeo de hoje é divulgando aqui uma notícia da nossa querida empresa que está na carteira do canal, que é a Klabin, que inicia as operações da nova unidade de papelão ondulado chamado Projeto Figueira. O Projeto Figueira é esse que vem sendo iniciado desde 2022 os seus investimentos. Vamos ver os impactos disso na empresa, vamos ver a atratividade, o que isso vai acontecer, quais são os seus números e a tese de investimentos de Klabin para a gente reforçar e tirar qualquer viés negativo dos nossos investimentos. Você está no canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E o novo site de papelão ondulado ali, localizado em Piracicaba, São Paulo, teve a sua startup no segundo trimestre agora de 2024, iniciando ali com uma capacidade produtiva nova de Klabin de mais de 240 mil toneladas por ano de papel ondulado. Isso dá um incremento na sua capacidade líquida de mais de 100 mil toneladas por ano. Tá? Esse aumento da sua eficiência operacional, com um investimento que custou aí, em média 1,5 bilhão, ainda está terminando esse ciclo de investimentos. Tá? Isso tem impacto aí, na alavancagem financeira da empresa, por isso esse certo endividamento. Não é algo que deveria ser tão preocupante assim, porque uma empresa que está buscando crescer cada vez mais, ela toma um pouquinho de dívida assim, né? E a matéria diz que o Projeto Figueira teve o seu início, né? Matéria e fato relevante colocado aí pela empresa, e esse investimento vai até 2025. Então, final de 2025, finaliza esse 1,5 bilhão de reais em investimentos, tá certo? E por que ela quer investir nesse papel ondulado ao invés de vender celulose? Porque é o seguinte, pessoal, o preço do papel ondulado ao longo do tempo, ele tem menos volatilidade do que o preço das outras matérias-primas, ou da celulose, por exemplo, ou do craftliner. Então, isso traz uma certa rentabilidade positiva, uma rentabilidade mais estável para a Klabin. Então, de forma estratégica, a empresa visa isso. Se a gente analisa aqui nesse gráfico, a linha roxa aí, que apesar dessa elevação dos preços do papel ondulado, né, o PO em mais de 65%, acima da inflação, você vê que mesmo nos anos e meses passados, ela teve uma volatilidade muito diminuída em comparação com o Kraftline, por exemplo, ou os preços nos países exteriores, né? Então, essa ideia de investir mais nessa produção a mais de papel ondulado para vender mais, ter um custo mais resiliente, ter um lucro mais em linha, com maior previsibilidade, né? A matéria até diz aqui que na época a empresa já era a maior fabricante de papel ondulado do Brasil, com um crescimento médio anual de 11,3% de 2016 e 2021. Na ocasião, a Klabin, né, na época, até justificou a decisão para investir no Projeto Figueira, que foi lá em 2022, justamente por causa dessa previsibilidade dos preços mais estáveis. E com isso, quando você faz outras comparações também, o preço do papel ondulado está, de certa forma, desequilibrado quando se compara em outros países do exterior. Os Estados Unidos, a Europa, eles vendem esse papel um pouco mais caro do que aqui no Brasil. Isso pode dar uma margem maior para a Klabin, uma competitividade melhor quando ela for exportar esse papel ondulado ou quando for vender aqui também, né? A matéria diz também que a companhia acrescentou naquele momento que os preços do papel ondulado no Brasil apresentavam um gap em relação aos mercados mais maduros. E outra coisa também que é interessante da gente olhar aqui é que o Brasil mostra um potencial de crescimento, porque a quantidade de papelão ondulado que se usa aqui está bem menor do que aos países concorrentes, mostrando que a gente tem uma margem de crescimento muito grande. Então essa é a ideia da tese de investir nesse papelão ondulado. Se a gente olha os volumes de vendas e as receitas por essas vendas, a gente percebe que de embalagens e cartões compreende grande fatia de Klabin na parte das vendas. A parte das receitas também, celulose não toma tanta parte dessa receita, apenas 31%. O resto fica nas embalagens, fica nos cartões e nos container buds. Então aí entra também o papelão ondulado, que é bem interessante para essa maior previsibilidade
da empresa em si em estar recebendo essas receitas. Quando a gente analisa no longo prazo, né, sem analisar trimestre a trimestre, desde 2014, por exemplo, para cá, até os últimos 12 meses, a gente vê que as receitas elas vêm crescendo sim com o passar dos anos, lucros ondulatórios, em 2020 aqui teve um prejuízo, mas isso foi 2020 e 2015, foi um momento muito específico da nossa economia, e os lucros vêm crescendo. Claro que 2022 teve um lucro acima do que foi 2023, por isso a gente percebe essa ondulação nos preços e nos dividendos. Mas, de certa forma, é uma empresa que sempre ali, na maior parte do tempo, teve um lucro bastante positivo, né? Se a gente analisa só o resultado de 2023, a gente fica um pouco pessimista nisso, por isso que o mercado precificou, tá? E por que que em 2023, quando comparado com 2022, teve diminuição no volume de vendas, teve diminuição nas receitas aqui, né, de menos 10%, e o EBITDA também teve uma diminuição de 20%. Tanto por ter vendido um pouco menos no mercado do exterior, mas também pelo preço do dólar. O preço estava mais caro, quando se exporta ganha-se mais. Agora, com a diminuição do valor do dólar, teve essa correção. Então, apesar de ter vendido, as receitas foram diminuídas, sumarizando em 2023 6,2 bilhões de reais contra 7,78 do que foi em ano de 2022. Por isso, a gente deu esse ajuste, o mercado se ajustou o preço de Klabin e ficou um pouco mais pessimista, né? Em termos de dívidas, né, o mercado também precificou no final do ano passado uma dívida alta que Klabin fez para poder crescer mais, para poder aumentar os seus investimentos. Mas se a gente analisa uma dívida líquida pelo EBITDA, basicamente até controlada aqui de 3,2. Então, é uma empresa, novamente, toda empresa que quer ter o seu ciclo de investimentos em alta, quer crescer mais, ela vai tomar um pouco de dívida sim, mas se for uma dívida de longo prazo, uma dívida sustentável, a gente percebe que Klabin está fornecendo isso. Não faz sentido precificar a empresa por conta disso, tá? Apesar dessa nova linha de investimento de papel ondulado, da maior pretensão de crescimento de receitas e de lucros, de finalização da parte de investimentos, o mercado recomenda a manutenção das ações. Não é para você sair correndo desfazendo e não é para você comprar mais. Mas isso tem um motivo específico, que é quando a gente analisa as cotações de Klabin. Aqui eu peguei a Klabin 11, que é as units que são mais líquidas, né? O pessoal faz muitas opções com ela. No último ano, nos últimos 12 meses, ela teve um crescimento de 29%. Então os analistas acreditam que ela chegou num preço justo bastante para você guardar ela ali na sua carteira e ficar recebendo os dividendos daquilo. Comprar mais, você estaria com uma margem muito pequena, e se você se vender muito dessas ações, você pode ficar sem receber os seus dividendos ali. Então a ideia é apenas uma correção desses valores, tá? Não quer dizer que a empresa ficou ruim, essa é a ideia ali dos analistas. Outra coisa também que o pessoal está dizendo é que possivelmente os 2 primeiros trimestres desse ano são inferiores aos 2 trimestres posteriores, então quer dizer que nesses 2 trimestres pode ser que o lucro venha menor, né? Ou a receita venha menor. Aqui eles estão com uma projeção de 4,4 bi, com EBITDA de 1,6 bi e um lucro líquido de 417 milhões, mas pode ser que no segundo semestre isso melhore um pouco. Então a ideia de você dar uma resguardada nos seus aportes seria por essa questão de estar precificada já num preço que está teoricamente até mais caro ali do que deveria. Quando a gente vê essa tese de investimento, de crescimento de Klabin, e junto com seus indicadores fundamentalistas, a gente percebe que é uma empresa que está ali pagando mais ou menos 5% de dividend yield, ela tem um EV/EBITDA de 7,8, um EV/EBITDA tá ok, ele tá mais ou menos em linha, né? Poderia ter um valor um pouquinho menor, a dívida controlada também 3,4, um ROI atrativo de 25,81, um CAGR de lucros bastante atrativo, né? Um crescimento de lucros nos últimos 5 anos de 40%, tá? Então isso é bastante atrativo, com uma margem boa, uma margem de 15,4% nos últimos 12 meses. Então, isso faz a empresa ficar com essa precificação justa, né? Então,
as suas ondulações nas cotações tem essas volatilidades, mas de certa forma hoje ela está com um preço justo devido a essa questão toda aí dos seus rendimentos e dos seus indicadores fundamentalistas, tá? De qualquer forma, com essa volatilidade toda, a gente pensa se Klabin foi um bom investimento ou não nos últimos 5 anos, por exemplo. Se a gente pega de 2019 até a presente data e analisa com outros indicadores, como por exemplo as duas classes de ações Klabin 4 e Klabin 11, analisamos também isso junto com o indicador de renda fixa IPCA+, que é o IMAB, analisa com o CDI, analisa com o Ibovespa, a gente percebe que Klabin 4 nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade de 108%, Klabin 11, 86,11%, 49,2% para o IMAB, 46% para o CDI e 32,28% para o Ibovespa, mostrando que Klabin foi um bom investimento nos últimos 5 anos. Claro que isso é uma foto do passado, não quer dizer que será assim para sempre, né? E a gente fica no aguardo agora dessa semana de sair o próximo resultado. Saindo o próximo resultado, vou fazer um novo vídeo com esses novos números e o novo ajuste do preço da ação. Então preciso que você diga aqui nos comentários se você tem ações de Klabin, qual classe de ação que você tem, se para sua carteira faz sentido a tese de investimentos dele, tá? Então o vídeo de hoje foi essa notícia dessa nova expansão de Klabin, que esse projeto aí para implementar mais as receitas de forma mais linear, de forma mais equilibrada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você já sabe que você vai clicar aí no botão do like, do gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí eu tenho vídeos quase todos os dias, aí você vai receber a notificação desses vídeos. Deixa aqui no comentário para mim se você gosta de investir em Klabin, assim como eu. Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo. Até mais.